Paz, Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição nova. Hoje é a lição 13, a última lição do trimestre. Um trimestre foi maravilhoso. Nós estudamos os atributos de Deus. Essa lição foi muito fantástica, nos permitindo conhecer o nosso Deus de uma forma mais clara possível e assim aumentar o nosso relacionamento com Deus, aumentar a nossa fé com Deus. E hoje nós estamos fechando essa lição do trimestre com a lição número 13, o Deus Uno é Trino. Deus vos abençoe por vocês estarem aí, meus amados. Eu sou o professor Ronald, para quem já está há um tempo conosco, nos conhece. Muito obrigado mesmo por estar aí. Obrigado por suas curtidas. Agradeço a cada um que deixou seu like, sua curtida, compartilhou. Muito obrigado a vocês, ok? Então vamos aqui na nossa lição de hoje, lição número 13, o Deus Uno é Trino. Nosso texto áureo está aí, tá? Em 2 Coríntios 3:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E a nossa verdade aplicada nos diz, a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus, completa dependência de Deus, e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Nós temos 3 objetivos, tá? Que é apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é citar o agir de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também mostrar as distinções e unidade da Trindade. Nosso texto de referência tem João 10, versículos 30, João 14, versículos 10 e 11, e João 15, versículo 26. Por favor, leia aí, que já vou na introdução. Refletiremos sobre a Trindade, um só Deus em 3 pessoas, uma só substância que subsiste nas pessoas divinas. Tá? Então, isso aqui é a Trindade, né? Temos um só Deus, mas são 3 pessoas, ou seja, uma substância que subsiste nas pessoas da divindade. Eu quero aqui trazer uma ilustração no capítulo 1, né, quando vamos falar o Deus Pai, o Criador, o Sustentador e o Provedor. Antes de falar desse ponto, eu quero colocar aqui uma analogia para poder compreender melhor a Trindade, ok? Veja, a Trindade na eternidade, antes de houver a Terra, antes de existir a Terra, tá? Lá na eternidade, nós temos um Deus que são 3 pessoas. Perceba aqui, tá? 1, 2, 3. E nessa eternidade não existe, tá? Primeira, segunda, terceira pessoa, igual nós conhecemos. Tá? Na verdade, tem 3 pessoas, tá? E cada um, ou todos eles, são espírito. Tá? Na eternidade, então, não existe ainda a encarnação. Tá? Então, na eternidade, são 3 pessoas e um Deus, ok? Então, quando Deus se revela para a humanidade, aí nós vamos nomear, tá? O Deus se nomeia, na verdade, Deus se apresenta, tá? E à medida que vai se apresentando, ele se apresenta de uma certa forma para cada pessoa. Veja, quando a primeira pessoa se apresenta para a humanidade na Bíblia, tá? A primeira pessoa se apresenta como pai. E você vai ver que esse pai, tá? Daqui a pouco nós vamos ver, né? Estamos falando aqui uma introdução, tá? Esse pai é o planejador de tudo. Tá? Então, ele vai aparecer logo nas Escrituras, tá? Como pai. Por que como pai? Porque ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um mundo, vai criar um paraíso
depois vai criar o homem e colocar lá dentro. Sabe aquele pai que prepara o berço, prepara tudo bonitinho para a criança nascer? Tá? Deus faz todo esse preparativo do universo, a criação toda, o mundo, aí faz um paraíso, e aí faz Adão e Eva. Tá? Então, Deus se apresenta assim para nós como um pai, como alguém que cuida do ser humano. Em seguida, é nos apresentado biblicamente a segunda pessoa, tá? É o filho que executa, tá? É aquele que faz as coisas. Veja, e disse Deus, haja, tá? É a palavra criadora. Quando Deus fala, tá? Esta palavra chama a existência as coisas que não existem. Tá? Então, Jesus, tá? O Filho, tá? É nos apresentado assim como alguém fazendo, porque o verbo, você vê? O verbo é uma palavra que denota ação, tá? Então, é nos apresentado assim, já o verbo agindo, o verbo criando. E nós vamos ver também em Gênesis 1, tá? Que o Espírito Santo é nos apresentado como alguém que está pairando por cima das águas. O que é pairar? Tá? Pairar é, dentro do hebraico, é como se fosse uma ave, então vamos colocar aqui uma galinha, que esteja em cima dos ovos. Tá? Está pairando, isso que chama pairar. Então, a galinha em cima dos ovos, tá? O que faz a galinha em cima dos ovos? Ela proporciona um ambiente, uma temperatura ideal para que esses ovos se transformem e ganhem uma forma, uma vida. Então, a galinha estando em cima dos ovos, tá? Cria o ambiente para que ocorra a transformação. E o Espírito Santo, em Gênesis 1, ele está assim, está pairando. E tudo era sem forma e vazio, mas o Espírito Santo está pairando, se ele está preparando, tá? Está criando os recursos para que quando Deus fala, a palavra vem e se cria tudo. Tá? Eu quero que você perceba que logo em Gênesis, tá? A Trindade está agindo. Tá? E quando nós falamos primeira, segunda, terceira pessoa, não estamos colocando hierarquia. Nós estamos falando da a forma que Deus se nos apresenta. A primeira pessoa se apresentar para nós, a segunda pessoa se apresentar e a terceira pessoa se apresentar mais claramente para nós, ok? Então, nós vamos lá, Deus Pai, né? Então, em Gênesis 3:8 diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, olha só, é o Pai sempre em comunhão com seus filhos. Tá? Toda tarde o Senhor ia conversar, né, com Adão e Eva. Veja que em Êxodo 4:22, o Senhor vem e fala com Moisés, dizendo, dirás a Faraó, assim disse o Senhor, Israel é meu filho, tá? Meu primogênito. Então, Deus, ele diz assim, não, eu sou pai, eu quero que você se entenda, eu sou pai. Tá? Então, por isso nós, no Antigo Testamento, conhecemos Deus como pai. E em Efésios 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos confirma que um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso é fantástico. Então, nós temos um Deus que é Pai. Como Pai, Ele é o Criador também. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Então, como eu disse, tá? Deus vai criar, tá? O universo, era tudo sem forma e vazia, ele se apresenta como um Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando o texto diz criou Deus, tá? Veja
que esta palavrinha Deus é Elohim, tá? Elohim, tá? Que é o plural, tá? Mas está usado, precedido de um verbo no singular. Veja, criou é singular, mas Deus, no hebraico original, é Elohim, que esta palavrinha rim é um plural, tá? O singular seria Eloah, aí seria o El, né? É o singular, tá? Mas aqui é colocado o plural, mas precedido de um verbo no singular. Se fosse uma tradução literal, né, seria assim: criou deuses o céu e a terra, mas aí haveria um erro na conjugação. Então, é muito interessante isso em Gênesis, porque já nos mostra que existe mais de duas pessoas, tá? Ou duas ou mais, né, dentro da divindade, tá? Isso é importante. O sustentador, Deus sustenta a sua natureza, Deus sustenta a criação, né? Veja em Salmos 104, 21. Os leãozinhos rugem pela presa, ou seja, com fome, e buscam de Deus o seu sustento. Tá? Então, Deus nos é apresentado aqui como aquele que sustenta a criação. Agora, veja em Salmo 104, versículo 30, que diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Perceba que eu coloquei aqui intencionalmente Espírito, porque eu quero que você perceba que sempre a Trindade está trabalhando em harmonia. Deus é sustentador, mas o Espírito Santo é Deus também. E agora veja em Hebreus 1:3. Ele está falando de quem? De Jesus. Ele, que é o resplendor da glória, é sustentado, tá? E tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá? Então, Deus, Pai é sustentador? Sim, mas ele trabalha em plena harmonia com as demais pessoas da Trindade, ok? Deus é provedor, né? Javé, Jiré, né? É o Senhor que provê, em Gênesis 22, versículo 8. E em Efésios 3, 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Perceba que se Deus é o que provê, Paulo está dizendo, Deus quer providenciar para você tudo. Mas não seja tímido em pedir, porque Deus sempre tem além do que pedimos ou pensamos. Eu acho muito lindo isto, tá? Porque Deus sempre está preocupado em nos dar o melhor. Deus sempre quer nos dar mais. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Ok? Agora, assim, mas será que Deus vai providenciar para mim? Será que eu mereço? Tem muitas pessoas que pensam assim, né? Não sei se eu mereço. Aí Jesus, em Mateus 6:26, disse assim: observai. Então, preste atenção, observe. Observai as aves do céu, ele disse. Vosso Pai celeste, vosso Pai, não o Pai das aves. Ele é o criador das aves, mas é teu Pai. Vosso Pai celeste a sustenta. Dá comida para esses passarinhos. E aí Jesus pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Está dizendo, Deus é teu provedor. Se Deus se preocupa com passarinho, que não tem uma vida eterna,
que não é criado à imagem e semelhança de Deus, se Deus se preocupa com um passarinho, Jesus pergunta, será que você não tem mais valor? Deus é criador dos passarinhos, mas Ele é teu Pai. Tá? Então, perceba isso, meu irmão, minha irmã, e viva isso. Tá? Desfruta isso. Creia que Ele vai providenciar aquilo que você precisa. Chegue-se com confiança, fala com o papai, ok? Ele é teu pai, ele é o provedor. 2, vamos aqui. O Deus Filho, o libertador, o mediador, o salvador. As 3 pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, cada um se manifesta, como nós já colocamos, o planejador, o executor é aquele que prepara os recursos, o ambiente, tá? Mas pertencem à mesma essência, os 3 são um só Deus. Disse o texto de João 1, versículos 1 e 2. No princípio era o verbo, haja, e esse verbo estava com Deus, face a face com Deus. E esse verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tá? Então, interessante isto, tá? Esse verbo, você sabe que é Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? Só que diz que esse verbo estava face a face, ele estava no princípio com Deus. Tá? Na tradução do grego é isso aí, face a face. Tá? Então, esse verbo é Deus e está junto com Deus. Ou seja, se está face a face é porque são 2 pessoas diferentes, ok? O libertador, Jesus é o libertador. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o versículo 32. Versículo 34. O homem nasceu escravo, da natureza pecaminosa. Você vai ver que quando Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aí os que estão ouvindo, os judeus, dizem assim, como assim? Nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. Aí Jesus questiona, tá? Que aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. Então, Jesus, nesse contexto, está falando de ser liberto da natureza pecaminosa. Quando nós cremos, tá? Então nos liberta da natureza pecaminosa, da escravidão, ok? Você lembra que o ser humano acreditou na palavra de Satanás e o resultado dessa crença, de acreditar em Satanás, foi a escravidão. Nós nos tornamos escravos do pecado, da natureza pecaminosa. Então, Jesus veio para nos libertar dessa crença. Enquanto eu não acredito que Deus fala a verdade, enquanto eu não acredito nele, tá? Eu sou escravo do pecado. Mas quando eu acredito que Deus fala a verdade e eu creio na sua palavra, eu creio que Jesus veio para me libertar do pecado, carregando sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Quando eu creio nisso, a libertação acontece. Tá? Isso é algo que Deus faz internamente. Tá? Então, Jesus veio, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás vendeu para vocês uma verdade que é mentira. Você enganou. Isso lá em Adão e Eva, lá no jardim. Agora Jesus disse, eu vou mostrar a vocês o que é a verdade. A verdade é que a palavra do Pai é confiável. A palavra de Deus é confiável. E quando eu creio nessa palavra, eu sou liberto. Amém? O mediador. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. É Atos 4, versículo 12, esse é Pedro falando. Perceba que disse que não há salvação em nenhum outro. Tá? Eu posso invocar qualquer nome que não vai resolver. Mas quando eu invoco o nome do Senhor, Paulo disse em Romanos 10, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador. Não tem ninguém que possa interceder por você, a não ser unicamente, exclusivamente Jesus Cristo. Então, quando cremos no Verbo encarnado, nos tornamos filhos de Deus. Lembra João 1:12? E todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem crê no Verbo, o que o Verbo é? A palavra. Quando eu creio na palavra de Deus, eu volto a me ligar com Deus. Adão e Eva não creram na palavra de Deus, se desligaram. E agora, quando eu creio, volto a me ligar e volto a tomar, eu volto a ser novamente um filho de Deus. Tá? E isso é o bom de ter este mediador. Jesus é o Salvador. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você percebe aí? Eu enfatizei, tá? Intencionalmente, quando Pedro disse assim, tu tens as palavras. Tá? Quando nós cremos nessa palavra, nós temos crido. Eu creio nessa palavra. Tá? Quando eu vejo essa palavra, eu creio nessa palavra, eu percebo que é isso que eu sempre quis, é isso que eu sempre procurei. A obra da salvação, meus irmãos, tá? É o tema central do plano da vinda do Cristo ao mundo. Quando em Gênesis 3:15, tá? Quando acontece aquele processo do pecado, né? Aí começa todo um desenvolvimento do plano de Deus. E nesse plano de Deus, tá? O tema central é a vinda de Cristo para nos resgatar, para o Salvador se manifestar. 3, o Deus Espírito Santo, o Consolador, o Convencedor, o Intercessor. Nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é expressamente chamado de Deus. Veja em Atos 5:3 e Atos 5:9. Diz assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Perceba isso. Agora, quando Safira vem, que é a esposa, Pedro disse assim, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor, seu Espírito de Deus? Está vendo? Num texto ele chama do Espírito Santo e no outro Espírito do Senhor. Ou seja, Deus é Espírito. Tá? O Deus Espírito Santo. Ele é o Consolador também para nós, né? Graças a Deus, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Se você perceber em João 14, tá? O que acontece? Né? Na verdade, no capítulo 13 já, tá?
Jesus vai falando com seus discípulos que ele vai ao Pai, e ele vai subir, e ele vai morrer e tal. Ele conta que ele está partindo daqui. Aí os discípulos ficaram tristes, né? Ficam desanimados. É aí que Jesus disse, calma, né? Não fica assim, tá? Vocês não vão ficar sozinhos, eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ou seja, alguém que vai ficar no meu lugar para ficar do lado de vocês. Outro consolador para que fique convosco para sempre. Eu estou indo, mas tem um que vai ficar para sempre convosco. Essa palavra consolador, do grego paracletos, é alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar, tá? Aqui faltou a letrinha A, mas fica tranquilo, né? Você entendeu, né? Então, consolador é paracleto, alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Esta é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo, a pessoa de Deus Espírito, está em você para estar sempre te ajudando. Então, aproveita isso. Essa pessoa divina está em você para te ajudar, para te orientar. Ele é o consolador, para te consolar. Tá ruim, tá triste? Fala com ele, conversa com ele, ele vai te consolar. Ele também é o convencedor. E quando ele vier, disse Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? Aí ele explica. Do pecado, porque não creem em mim. Perceba, por favor, que o pecado que afastou Adão e Eva de Deus foi o não crerem. Quando eles não creem que Deus disse, porque Deus disse, não coma do fruto porque tu morrerás. Aí Satanás disse, coma, que não vai morrer. Quando Eva não crê no que Deus disse, pecou. Por isso disse que o Espírito Santo vem nos mostrar que quando eu não creio naquilo que Deus disse, eu estou pecando. Segundo ponto, da justiça. O Espírito Santo vem convencer da justiça. Por quê? Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então, quando Jesus morre, ressuscita, ele entra na presença do Pai para declarar diante do Pai que já pagou pelos teus pecados. Então, quando você crê, a justiça de Deus é creditado na tua vida, na tua conta. Então, o Espírito Santo, ele vem nos convencer disso. Aceitei Jesus, glória a Deus, eu tenho certeza da minha salvação, porque a justiça de Deus foi creditado na minha conta. E ainda disse assim, o Espírito Santo vai convencer do juízo. Por quê? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo vai te mostrar que Satanás está derrotado. O fim dele já era. Jesus veio, o autor dos Hebreus diz que Cristo se manifestou para aniquilar Satanás, reduzir a nada. Já está julgado. Você é o vencedor, porque você está em Cristo e Satanás está derrotado. Creia, o Espírito Santo está aí para te convencer disso. Você é vencedor. E ele é um intercessor. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Neste contexto, se você vê Romanos, tá? A natureza geme também, tá esperando a restauração, né? de tudo. Tá? E nós também, né? Gememos, nossa, é ruim demais.
estar aqui neste mundo com essas limitações, mas o Espírito Santo também. Tá? Ele intercede conosco com gemidos inexprimíveis. Ou seja, existe todo aqui, tá? Uma congruência de todo o universo, tá? Esperando o melhor. Tá? E o Espírito Santo está também, tá? Interessado em dar o melhor para você. Ele intercede. Então, eu não sei como vai ser, eu não sei como que o melhor. Tá? Eu não sei pedir. Ah, eu gostaria disso. Deus tem algo mais do que isso. Tá? Então, por isso, ela intercede por nós, né? Para que sempre nós tenhamos aquilo que Deus tem para nós, o melhor dele. Bom, nós concluímos, né? Nós falamos aqui, tá? Que o Espírito Santo, né? Acerca da Trindade, tá? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Citamos o agir de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e mostramos as distinções e unidade da Trindade, tá? Aqui no 3.2, só uma observação, tá? Você está vendo 3.2, não é 3.2, é 3.3, tá? Um erro meu, mas você aí corrige, está tudo ok. Amém? Meus amados, muito obrigado. Deus vos abençoe. Uma boa escola bíblica dominical para você. Até o próximo trimestre, né? Que semana que vem nós temos o próximo trimestre. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar. Muito obrigado desde já. A paz do Senhor Jesus.